Fala galera do YouTube, tranquilo? Vamos aí para mais uma aula e dessa vez a gente vai falar sobre tabela dinâmica. E não vai ser aula de tabela dinâmica que vocês geralmente estão acostumados, que é ensinando a montar tabela dinâmica, dicas ou coisas do tipo. A gente vai ver como atualizar a tabela dinâmica automaticamente, para isso a gente vai usar o VBA. Vai ficar uma aula bem maneira. Fica até o final para você ver tudo que a gente vai fazer. Então lembra de se inscrever no canal, já garante isso, se inscreve lá, clica ali em inscreva-se, logo em seguida clica naquele sininho para você ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo, que é toda terça, quinta, sexta e domingo, e aí você vai receber por e-mail a notificação. Lembra de curtir o vídeo também e deixar aquele comentário, comenta pra gente se você faz parte dos 12%. Se você não sabe o que é isso, eu te explico lá no final do vídeo, então fica até o final para você saber também. Então vamos lá pro conteúdo de hoje. Bom, aqui a gente tem uma tabela, vamos lá. Área/departamento, trimestre e vendas totais. Ou seja, aqui eu tenho diversas áreas de departamentos, eu vou ver qual foram as vendas totais em cada um desses trimestres. E aqui eu tenho essa minha tabela discriminando exatamente isso. E o que eu posso fazer com essas informações? Criar uma tabela dinâmica e aí fazer algumas análises com ela. Só que, vê se você concorda comigo. Eu posso, por exemplo, chegar no final dessa tabela, que aí eu vou usar um atalho chamado Ctrl seta para baixo, ó, Ctrl seta para baixo, ele vai lá até o final da tabela. E aqui, dá uma olhada, ele chegou até o último trimestre de cada um deles. Eu posso alterar alguma coisa aqui ou eu posso inserir uma nova informação. Por exemplo, sei lá, fui conferir e vi que esse outros no quarto trimestre não é 415, mas sim, sei lá, 1000 e pouquinho. É uma diferença grande aí em relação a esse 415. Ou também quero adicionar uma outra área, um outro departamento e colocar o trimestre 1, 2, 3 e 4 e quero que a minha tabela dinâmica atualize. E se você já sabe, a tabela dinâmica ela não atualiza sozinha. Toda vez que eu faço uma modificação na base, ela não atualiza, eu preciso ir lá e atualizar ela manualmente, que é uma parada chata e também corre naquele risco de você esquecer que você tem que atualizar. E se você esquecer, aí tem problema que você vai ficar levando informação errada. Então, ó, vamos criar a nossa tabela dinâmica e depois a gente vê exatamente isso que eu estou falando. Como é que eu crio a minha tabela dinâmica? Tem que fazer duas coisas. Primeiro, seleciona essa tabela. Como é que eu posso fazer isso? Ctrl Shift barra de espaço. Selecionei a tabela toda. Tem outros atalhos também que selecionam a tabela toda. Ctrl T também seleciona. Ctrl asterisco. Todos eles fazem a mesma coisa. Mas aqui eu usei o Ctrl Shift barra de espaço. Vai lá na guia Inserir, lá em cima, ó, guia Inserir. E aqui no cantinho, tabela dinâmica. Cliquei lá em tabela dinâmica, apareceu essa caixinha e dá uma olhada. Ele me pede duas coisas. Quais vão ser os meus dados e onde é que eu vou colocar essa minha tabela dinâmica? Os dados estão aqui, que eu já selecionei, não preciso mexer em nada. Eu só preciso prestar atenção nessas outras duas opções aqui, ó. Nova planilha e planilha existente. Nova planilha, o Excel entende planilha como aba. Então, nova planilha, ele vai criar uma aba e nessa aba ela vai colocar a tabela dinâmica. Mas eu não quero isso, eu quero colocar aqui, ó, nesse espaço em branco. Então, eu vou colocar planilha existente. Aqui em local, eu vou clicar nessa setinha, ó, e vou clicar numa célula em branco. Beleza? Cliquei na setinha, célula em branco, dou um Enter e agora dou um OK. Show de bola, tá minha tabela dinâmica, aqui no meio ela tá vazia ainda porque eu não montei ela. E aí como é que eu monto ela? Eu posso pegar as informações que eu quero aqui de área, trimestre e vendas totais, ó, aqui do lado, e eu posso fazer o quê? Arrastar elas para filtros, linhas e colunas. Então dá uma olhada que você vai entender, a tabela dinâmica é bem intuitiva nesse quesito. Se eu quero, por exemplo, áreas e departamentos em linhas, sei lá, brinquedos, esportes, vestuários, outros e tudo mais, em linhas eu vou pegar área e departamento, ó, cliquei e vou arrastar para linhas. Show de bola. Tá lá, tudo em linha, bonitinho, do jeito que eu queria. Só que eu quero o quê? Eu quero ter as vendas totais aqui. Eu quero fazer uma análise das vendas totais. Só as áreas e departamentos não me ajudam muito. Então, o que eu quero fazer? Pegar vendas totais e eu quero fazer uma conta com as vendas totais. Eu quero somar as vendas totais. Então, o que eu faço? Clico aqui e vou arrastar para onde? Filtro. Filtro não faz conta. Coluna? Também não quero disposto em coluna. Linha? Também não. A última que sobra é valores. E aí, toda vez que eu quero fazer uma conta, eu jogo para valores. Jogo lá em valores e dá uma olhada. Tá ali bonitinho, soma de vendas totais. Então, eu sei que, ó, brinquedos somaram 169.219. Decoração, 33.320. Por aí vai. Para melhorar isso daqui, eu posso até formatar esses dados para deixar eles com mais cara de dados reais, ou seja, com formatação de dinheiro. Como é que eu faço isso? Botão direito, aqui em formato de número, tá vendo? Essa terceira opção aqui, ó. E aí eu escolho ou contábil ou moeda, tanto faz o que você preferir. A única diferença aqui entre as duas é que contábil deixa o reais alinhado à esquerda na minha célula. Então, se a célula for muito grande, vai ter o RS aqui e o dinheiro vai estar aqui. A moeda não, as duas conjuntinhas. Essa é a única diferença e você escolhe qual que você preferir. Eu gosto do contábil, vou dar um OK aqui. Tá vendo que ele fica esse espaço? O contábil faz isso. Show! Tá tudo aqui bonitinho. Então, agora a gente tem que entrar propriamente dito no foco dessa aula, que vai ser o quê? Atualizar a tabela dinâmica. Então, dá uma olhada para você ver o que eu estou falando. Grava esse número, 169.219. O que eu vou fazer? Vou alterar brinquedos
dá uma olhada, esse cara daqui que está 11.176 e vou botar para que ele vire 20 mil, por exemplo. Aquele 169 deveria mudar, certo? Então, ó, 20.000. Dei Enter. Mudou? Não mudou. Então foi aquilo que eu te falei. A tabela dinâmica tem esse problema que ela não atualiza sozinho. Para atualizar, eu teria que fazer o quê? Botão direito na tabela dinâmica e dar uma olhada. Tem essa opção ali, ó, atualizar. Clico aqui em atualizar e dá uma olhada que não é mais 169, virou 178, ou seja, ele atualizou bonitinho ali. Só que todo mundo concorda, é muito ruim ter que atualizar a tabela dinâmica sozinho, você pode esquecer, ou você pode nem saber que você tem que atualizar. Então eu quero fazer um código que vai fazer isso automaticamente toda vez que eu alterar uma célula que esteja dentro dessas 3 colunas aqui. Se for na coluna A, coluna B ou coluna C, vai alterar sozinho. Beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o que a gente chama de evento no VBA. Ah, Diego, mas por que um evento? Pensa comigo. Eu quero atualizar a tabela dinâmica toda vez que alguém modificar uma célula nessas 3 colunas. Ou seja, modificou essa célula? Atualiza. Modificou essa célula? Atualiza. Modificou essa célula? Atualiza. Qualquer uma delas, desde que esteja entre a coluna A e a coluna C, eu quero que você atualize. Então, ó, qual que vai ser o nosso evento? Vai ser modificar uma célula entre a coluna A e a coluna C. Modificou? Pronto. A gente vai disparar o nosso código que faz o quê? Atualiza a tabela dinâmica. Beleza? Esse é o raciocínio que a gente vai ter por trás daquele código. E relaxa que o código vai ficar bem simples. O que a gente vai fazer? Eu não sei, eu não gravo o código para atualizar a tabela dinâmica. Então, o que eu posso fazer? Que eu posso usar como uma artimanha aqui? Eu posso gravar uma macro fazendo o quê? Justamente atualizando a tabela dinâmica. E aí, o que o Excel vai fazer? Ele vai escrever o código para mim e eu vou lá, vou copiar esse código e vou usar no código que a gente vai escrever. Então, vamos lá, segue o passo a passo. Eu tenho que ir lá na guia exibir, ó, lá em cima. Aqui na direita, lá no cantinho, eu tenho o quê? Macros e eu tenho essa setinha para baixo. Clica na setinha para baixo. Aí é que eu tenho exibir macros e gravar macro. Então, vamos gravar uma macro. Aí, só relembrando, eu vou gravar uma macro. O que o Excel vai fazer? Tudo que eu fizer na minha planilha, ele vai anotar o código do que eu estou fazendo. Então, ó, dei um ok, não vou me ligar para o nome, para o atalho, nem nada, só vou dar um ok. E aí, o que eu quero fazer? Atualizar a tabela dinâmica. Como é que eu faço isso? Já mostrei para vocês. Botão direito, atualizar e pronto. É só isso que eu quero fazer no meu código. Agora, como é que eu faço para parar de gravar essa macro? Duas opções. Eu posso vir aqui embaixo, ó, tá vendo? Ali no cantinho que tem um stopzinho, é só clicar aqui. Ou lá em cima em macros, onde a gente colocou gravar macro, tem parar gravação. Vou clicar aqui, mas o stop que está ali no cantinho também funciona. Então, ó, cliquei aqui, parar gravação. Então, ó, até agora ele estava escrevendo código para tudo que eu estava fazendo. Agora ele não está mais, acabou essa parte do código. Agora eu quero abrir o ambiente do VBA para ver o que foi que ele escreveu. E aí, como provavelmente você já viu outros vídeos do canal, você sabe que o atalho para abrir o ambiente do VBA é o Alt F11. Então, ó, Alt F11, abriu aqui o ambiente do VBA. Ah, não funcionou Alt F11. Tenta Alt FN F11. Aí, provavelmente, se você tiver um notebook, dessa forma vai funcionar. Beleza, abrimos aqui o ambiente do VBA. Se mesmo assim não funcionou, ó, volta lá para o Excel. Aqui onde a gente colocou, ó, lá em cima, onde a gente foi gravar uma macro, tem exibir macros. Você vem exibir macros e aqui tem essa macro 1, que foi justamente a macro que a gente gravou. E você pode clicar aqui em editar. Beleza? Que ele vai abrir ali também, ó, editar, abriu aqui para mim. Então, ó, se você abriu só pelo Alt F11, você vai ter que vir aqui em módulos, módulo 1, dá um duplo clique, e aí ele vai abrir o código que ele escreveu gravando. Lembra que a gente gravou uma macro? E tá aqui, ó. O que ele fez? Range F7 Select, ele selecionou a célula F7, ó, vou voltar lá para ver. Célula F7, lembra que a gente clicou aqui? Vou voltar para lá. E depois ele fez o quê? Active Sheet, Pivot Table, blá, 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 blá. Ele atualizou a tabela dinâmica. Eu não preciso entender esse código daqui e falo isso para você também. Você não precisa entender. É só saber qual foi o passo que você fez que ele gravou. E ele, o que ele fez? Ele atualizou a tabela dinâmica. Então, lembra o que a gente vai fazer? Ó, selecione isso tudo aqui. Eu vou copiar, ó, Ctrl C, show de bola. Selecionei tudo, pode vir com o mouse, selecionar, Ctrl C. E a gente vai usar esse código para atualizar a nossa tabela dinâmica. Então, vamos lá. Aqui, onde é que eu coloco aquele meu evento que eu falei que eu queria disparar um evento quando ele modificasse uma célula? Eu tenho que clicar aqui na aba que a gente está trabalhando, ó. Vou voltar lá. A gente está trabalhando na aba base 1, volto lá. Base 1 é essa daqui, ó, planilha 1, base 1. Só dá um duplo clique nela. E aqui eu posso colocar os códigos que se referem a essa aba especificamente. E todos os eventos a gente tem que colocar nas abas nas quais elas se referem. Então, ó, aqui em cima, tá vendo lá em cima onde tem geral? Ó, geral, e tem essa setinha. Vou clicar na setinha para baixo. E aqui tem o Worksheet. Clico lá em Worksheet, que significa aba em inglês. E aqui do lado, ó, tá vendo que está escrito Selection Change?
Se eu clicar aqui na setinha para baixo, ele vai me mostrar uma listinha com vários eventos. Tá lá, ó, Activate, se eu clicar na aba. Before Delete, se eu for antes de eu deletar essa aba. Antes de dar um duplo clique, antes de dar um botão direito, antes de calcular alguma coisa, antes de modificar alguma coisa. Deu uma olhada? É exatamente esse evento que a gente quer. Eu quero fazer o quê? Eu quero disparar um código toda vez que ele modificar uma célula entre as colunas A e C. Deixa eu voltar lá para você lembrar. Toda vez que alguém modificar uma célula entre essas colunas, eu quero atualizar a tabela dinâmica. Então, ó, eu quero justamente esse evento, ó, cliquei na setinha, um evento change. E aí repara que ele já tinha escrito esse daqui, ó, esse selection change, e eu não quero ele. Eu quero justamente o change que a gente criou aqui agora. Então vou apagar, pronto, apaguei e vamos usar esse evento change aí. Como é que ele vai ficar? Tem um enter aqui para ficar um espaçozinho. O que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos ler isso aqui. Private sub, worksheet change, by val, target as range. O que ele está me dizendo aqui? Ele vai disparar esse código aqui, ou seja, tudo que tiver aqui, toda vez que eu modificar uma célula da aba base 1. Só que presta atenção. Até agora eu falei para ele quais células que eu quero que ele aceite essa modificação. Por exemplo, eu estou falando para ele, toda vez que você modificar uma célula da aba base 1, atualiza a tabela dinâmica. Só que, por exemplo, eu posso tentar modificar essa célula daqui, ó, H, sei lá, 3, eu posso escrever, sei lá, oi, e dou um enter. Eu quero atualizar minha tabela dinâmica se eu escrever isso daqui? Não faz sentido, porque minha tabela dinâmica não está usando essa informação. E se eu botar para atualizar a tabela dinâmica toda vez que eu modificar uma célula aleatória, por exemplo, aqui escrevi L, aqui escrevi A, qualquer coisa, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a ficar muito pesado, que ele vai ter que ficar rodando isso daí todas as vezes. Então, ó, vou apagar isso daqui. Eu só quero que ele atualize a minha tabela dinâmica se eu modificar uma célula que está entre a coluna A e a coluna C. Aí vamos ver como é que eu falo isso para o código. Repara que ele fala o quê? By val, target as range. Range, a gente já viu que é uma forma que o VBA tem de eu selecionar uma célula no intervalo. Lembra quando a gente gravou a macro que ele chamou lá range f7.select? Ele fez o quê? Ele selecionou a célula f7. Então, esse range aqui que a gente tem, ele está me dizendo, ó, target as range. Ele está dizendo que esse target é uma célula. Vamos tentar entender qual que é esse target, o que é esse target. Vou voltar lá para o meu Excel. O target nada mais é do que a célula que eu acabei de modificar. Como assim, Diego? Não entendi isso daí. Vamos lá. Se eu cheguei aqui na célula F3 e escrevi L e dei Enter, eu acabei de modificar a célula F3, certo? Então, o meu target é quem? F3. Vou fazer um outro exemplo. Cheguei aqui na célula H3 e vou escrever, sei lá, P e dei um Enter. Eu não acabei de modificar a célula H3, então o meu target é a célula H3. Ficou claro? Toda vez que eu modifico uma célula no meu Excel, essa célula é o meu target. Então, para que vai servir esse target? Vê se você consegue pensar comigo. Eu não quero que ele rode o código se esse meu target for de uma coluna maior do que a coluna C. Concorda comigo? Eu não quero. Por exemplo, se eu modificar aqui, se eu modificar aqui, isso não faz sentido para mim. Eu não quero que ele rode o código. Eu só quero que ele atualize a tabela dinâmica se for entre a coluna A e a coluna C. Então eu tenho que falar para ele de alguma forma que meu target eu só vou aceitar se ele for entre a coluna A e a coluna C. Beleza? Ficou alguma coisa confusa? Só volta um pouquinho, ó, tenta assistir de novo. Lembra que é um vídeo. Então, ó, vamos seguir aqui. O target, só repetindo, é a célula que eu editei no meu Excel. Lembra que a gente está fazendo o evento change? Então, toda vez que eu toda vez que eu mudar uma célula, essa célula passa a ser o meu target. Aquele exemplo que eu dei, mudei a célula, por exemplo, é 1, botei um L aqui, sei lá, qualquer coisa, dei um Enter, o meu target é a célula E1. Sei lá, mudei aqui de trimestre 4 para trimestre 5 e dei um Enter, o meu target é B5. Olha lá, mudei a coluna B, célula 5. Só vou voltar aqui, porque eu quero deixar aquele 4 ali direitinho. Então, ó, vou apagar essas coisas aqui que eu tinha colocado. Show de bola, a planilha está limpinha. Vamos voltar lá para o código. Então, vamos falar para esse código que meu target tem que ser entre a coluna A e a coluna C. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que testar. Eu vou ter que ver, ó. Ah, o meu target é da coluna A, da coluna B ou da coluna C? Sim. Se for, eu quero fazer o quê? Atualiza a tabela dinâmica. Se não for, não quero fazer nada. Beleza? E como é que a gente faz um teste, uma condição no Excel, por exemplo? A gente usa a fórmula C. Aí eu faço, ó,
Se o meu target for da coluna A até a coluna C, beleza. Se não, não quero fazer nada. Como é que eu faço isso dentro do VBA? Vou usar o C também. Só que o meu C em inglês, ou seja, no VBA, é if. Então vai ser if. E aí como é que eu me refiro à coluna do target? Lembra que o target é uma célula. Então, ó, voltando aqui. Então vamos lá. Se eu modifiquei a célula E2, qual que é a coluna do meu target? Lembra que meu target vai ser o E2 porque eu modifiquei E2. Qual que é a coluna de E2? Coluna E, que é a coluna A, B, C, D, E. É a quinta coluna do Excel. Beleza. E se eu modifiquei a célula E2, qual que é a linha dela? É a linha 1, 2, linha 2. Então eu vou ter que testar se a coluna do target é 1, 2 ou 3, que seria A, B ou C, beleza? Então, ó, vou clicar aqui, voltar lá para o meu VBA e vamos continuar esse código. Como é que eu me refiro à coluna do target? Target.column, que é justamente coluna em inglês. Se eu botei target.column, eu falei, eu quero a coluna, que é o ponto column, de quem? Do target. Aí fica target.column, assim que eu me refiro. E aqui eu quero ver? Eu quero saber se esse target.column é menor ou igual ao quê? 3. Diego, por que menor ou igual a 3? Vou voltar lá para você ver. A coluna A do Excel é a coluna 1, a coluna B é a coluna 2 e a coluna C é a coluna 3. Qualquer coluna a partir daqui, ó, D, E, F, G, é maior do que 3, concorda comigo? Então eu só quero executar o código se a minha coluna for menor do que 3, menor ou igual, porque eu quero incluir a coluna C. Fez sentido? Então vamos voltar lá e vamos colocar menor ou igual a 3. Beleza? Então aqui está basicamente a nossa restrição, ela é bem simples mesmo. Então vai ficar if target.column menor ou igual a 3, e aí o que eu faço? Coloco esse then. O que esse then significa? Então ó, vou ler essa frase aqui para você. Se a coluna do target for menor ou igual a 3, então, e aí eu dou um enter, enter, e eu tenho que fechar essa minha estrutura. Repara, aqui em cima a gente começou com private sub, e lá embaixo repara que ele deu um end sub. No VBA é tudo assim, tudo tem um começo, tudo tem um fim. No if, ele tem um fim também. Qual que seria o fim do if? Seria end if. O sub, ou o private sub, ele é o quê? End sub. Então a gente tem que começar e terminar. Por que eu faço isso? Que aí ele vai executar tudo que tiver aqui dentro dessa minha estrutura, se essa condição for verdadeira. Fez sentido? Ó, vou ler de novo a condição. Se a coluna do target for menor ou igual a 3, então faça, digamos assim, tudo que tiver aqui no meio. Se não for, ele vai fazer o quê? Ele vai pular e não vai fazer mais nada. E aí vamos ver se você lembra, que a gente já falou isso há muito tempão atrás. Se a coluna do target for menor ou igual a 3, o que eu quero que ele faça? Atualiza a tabela dinâmica. Lembra disso? Então aquele meu código que atualiza a tabela dinâmica ainda deve estar no Ctrl+C. Ó. Vou dar um Ctrl+V aqui, ainda está no Ctrl+C. Ah, Diego, o meu não está mais no Ctrl+C, eu perdi ele, o que eu faço? Calma. Vai lá em módulo 1, que está aquela macro que a gente gravou. Vem aqui, copia o código, ó, Ctrl+C. Volta lá em planilha 1, seleciona tudo e ó, Ctrl+V, igualzinho. Beleza? E aí você já pegou o código. Agora que a gente já terminou essa parte de gravação de macro, não quer mais usar esse código aqui para nada, ó, clica aqui no módulo, botão direito e remover módulo. Aí ele vai aparecer essa caixinha, a gente coloca em não. Pronto, apagou ali, volto lá para o meu planilha 1. Ah, Diego, mas eu quero deixar aquele módulo lá. Sem problema, mas eu prefiro apagar quando eu não estou mais usando. Então repara, vou ler esse código aqui todo para você. Toda vez que eu fizer uma modificação, um change, no meu worksheet, ele vai fazer isso tudo aqui. Beleza? Na minha aba que é no meu worksheet. E qual aba que eu estou falando? Da base 1, porque eu estou na planilha, eu estou na aba base 1. Qual que é o código que ele vai executar? Ele vai testar uma parada primeiro. Ele vai fazer, ó, se a coluna do target for menor ou igual a 3, ou seja, pode ser 1, 2 ou 3, então ele vai fazer o quê? Esse código todo que significa o quê? Atualizar a tabela dinâmica que a gente criou. Show de bola? Agora vamos testar esse código. Como é que eu testo um código que é um evento, na verdade? Eu venho aqui e dou play que nem um código qualquer ou aperto F5? Não. Porque lembra, o que dispara esse código? Uma modificação, um change, na worksheet, ou seja, na aba base 1. Então eu justamente tenho que fazer uma modificação na aba base 1. Fez sentido? Então, ó, vamos voltar lá e vamos testar para ver se esse código está funcionando. Vou fazer uma modificação, por exemplo, guarda esse valor aqui, ó, decoração 33.320. Decoração, pegar esse valor aqui. Se eu mudar esse valor de 3.500 para, sei lá, 15.000, esse 33.000 tem que mudar. Então vamos lá, ó, 15.000. Quando eu der um Enter, tem que mudar, ó, Enter, e ele mudou sozinho. Agora a gente criou uma tabela dinâmica que atualiza sozinho. Se você quiser mudar, sei lá,
esse brinquedos aqui de 11 mil para, sei lá, 1.000.000. Botei 1 milhão aqui para dar uma modificação bem grande. Dá um Enter, dá uma olhada que ele já atualiza automaticamente. Show! Atualizou tudo bonitinho, tá funcionando tudo bonitinho. Só que, repara, dá uma olhada lá em cima. A gente não fez várias modificações na planilha? Aqui em cima deveria ter minha setinha de voltar ou o Ctrl Z deveria funcionar, só que ele não funciona. Por que ele não funciona? Porque toda vez que eu rodo um código no VBA, o que acontece? Ele tira todos os Ctrl Z, tudo para voltar, não dá mais para voltar. Então, se você tivesse que voltar, perdeu. Por isso que a gente sempre fala, salva e depois roda o seu código, que aí sim vai funcionar direitinho, ou se não funcionar, é só você fechar, não salvar e abrir de novo que funciona. Então, o que eu posso fazer para corrigir isso? Vamos lá, vou voltar lá para o meu VBA. Aqui eu posso fazer o quê? Antes de você executar o código, eu quero que você faça o quê? Salve a planilha. E aí, como é que eu faço isso? É só você chegar aqui e falar this workbook.save. O que ele vai fazer? Ele vai salvar this workbook. Ele vai salvar essa pasta de trabalho, essa planilha. Então, toda vez que ele rodar o código, ele vai salvar antes de fazer isso. Então, se acontecer alguma cagada no meio do caminho, o que ele vai fazer? Ele já vai ter salvado. É só você fechar o arquivo, que aí ele vai funcionar direitinho, sem as modificações que você fez assim que ele rodou o código. Beleza? Então, o Event Change é uma parada muito maneira, que dá pra ter, milhares de aplicações. É só você ir quebrando a cabeça aí pra pensar aonde que você vai aplicar isso nas suas planilhas, mas tem muita aplicação, eu te garanto. Eu gosto de usar bastante, o João também usa muito, o Alon também usa muito, é muito maneiro essa parte de eventos aí no VBA. E aí, de conteúdo, terminamos aqui essa aula. Então lembra, se você gostou da aula, que essa aula foi bem maneira, eu acho muito legal essa parte, clica aqui no like, deixa o seu like pra mim, comenta aqui pra mim, fala, poxa Diego, achei muito maneira a aula, bem legal, ou não, qualquer coisa, tipo, Diego, essa parte aqui não gostei, essa parte poderia ter feito assim assado e tudo mais, pode dar recomendações, críticas, se forem construtivas a gente sempre aceita numa boa, beleza? Então, lembra de curtir, se inscrever, se você ainda não se inscreveu, mas eu acho que se chegou até aqui, você já se inscreveu, e deixe seu comentário pra mim. E os 12% que eu tinha falado, o que significa os 12%? De 100 pessoas que começam a assistir o vídeo, apenas 12 chegam até o final. Então, 12% chegam até o final. Se você está me vendo aqui agora, significa que você chegou até o final. Então, se você chegou até o final, comenta aqui, #SomosTodos12%, que a gente faz parte dessa comunidade aí, da galera que vê o vídeo todo, que gosta do vídeo todo, que se amarra no conteúdo aqui da hashtag. Então, é isso. Vou deixar aqui 2 vídeos de VBA para ficarem de complemento a esse daqui, e também um presentão para você, que é um mini curso de formulários, que vai aparecer em algum lugar aqui da tela também, que é com o Alon, um mini curso bem maneiro, bem legal, que envolve VBA e a parte de formulário. Então clica, tenta fazer lá, que você vai gostar bastante também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.